Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma aula da Palavra Reformada. Graças a Deus por esse momento tão importante, onde nós paramos para refletir sobre alguns assuntos extremamente essenciais para a vida da igreja. Lembrando que as aulas anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós estamos tratando do tema a teologia do culto e hoje nós vamos para a 7ª aula e o tema da aula de hoje é reverência no culto. E para falar desse assunto, antes eu gostaria de falar sobre a influência da cultura sobre o culto. Nós vivemos em uma cultura hedonista, ou seja, uma cultura onde as pessoas buscam prazer, entretenimento e satisfação o tempo todo. E esse anseio por experiências prazerosas tem feito a sociedade se tornar cada vez mais utilitarista e de experiências egoístas. O problema é quando esse comportamento cultural influencia a forma como as pessoas tratam o culto. Cultuar é o ato de glorificar, reverenciar e amar a Deus. O alvo do culto é o Senhor. Portanto, o culto não tem o compromisso de nos agradar ou de nos satisfazer, porque o culto não tem que ser bom para a gente, o culto tem que ser bom para Deus. E pensar nesse aspecto é importante, porque algumas pessoas acreditam que o culto tem que ser bom sempre, o culto tem que trazer satisfação sempre para o nosso coração. Mas o objetivo do culto é glorificar ao Senhor. O alvo do culto é o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando uma pessoa participa do culto sem compreender o seu propósito, se comporta de maneira irreverente, ou seja, não demonstra respeito e submissão na presença de Deus. Quem são essas pessoas? Eu listei aqui, para nossa compreensão, 3 grupos de pessoas que demonstram irreverência e falta de compreensão da seriedade e do propósito do culto. Primeiro grupo de pessoas. Pessoas que participam do culto como juízes. São aqueles que analisam e julgam tudo o que acontece no culto, reprovando ou aprovando. Essas pessoas geralmente são as mais críticas. Eu não estou dizendo que é errado avaliar o que podemos melhorar nas atividades do culto, para que tudo seja feito com excelência. Mas algumas pessoas se comportam como se o culto estivesse um tribunal. Elas estão observando tudo com um olhar crítico. O segundo grupo de pessoas são aquelas que participam do culto como espectadores. São aquelas que entram no templo, observam o que está acontecendo, porém não interagem com as orações, com os louvores e com a palavra. Ou seja, quando alguém ora, essa pessoa só ouve a oração. Quando os louvores são cantados, essa pessoa canta sem refletir sobre o que está cantando. Alguém certa vez disse
que o momento que os crentes mais mentem é na hora do louvor, porque eles cantam sem pensar naquilo que estão falando ou até prometendo para Deus. Tem uma música que diz: te entrego os meus sonhos, te entrego os meus planos, te entrego tudo, Senhor. Mas aí, a pessoa que canta essa canção nem sempre compreende o que ela está dizendo para Deus. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que canta para o Senhor. Mas ainda falando sobre esse grupo de espectadores, geralmente os espectadores ouvem uma pregação, mas não tomam nota de nada que é falado e não absorvem a palavra. Eles só observam. Eles estão participando do culto como alguém participa de um show, de um teatro. Resultado, esse indivíduo sai do culto do mesmo jeito que entrou, porque ele foi apenas um espectador, alguém que estava só observando. O terceiro grupo de pessoas são aquelas que participam do culto parcialmente. Existem aqueles que vão ao culto com o corpo, mas a mente vai para outro lugar. Tem um relato na Bíblia de um jovem que participou de um culto onde Paulo estava pregando. Ele ficou sentado na janela do galpão. Como Paulo prolongou o sermão, o jovem adormeceu e caiu. Pior, ele morreu. A boa notícia é que Paulo interrompeu a pregação, foi até o jovem e com o poder de Deus, o menino foi ressuscitado. Algumas pessoas participam do culto parcialmente. De que maneira? No momento do louvor, elas cantam com dedicação e às vezes até com atenção sobre aquilo que estão cantando. Mas quando a palavra é ministrada, ficam o tempo inteiro no celular ou disperso. Existem aqueles que se comportam como Marta, ficam de um lado para o outro, inquietos, procurando alguma coisa para fazer, em vez de se sentar aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer. Essas pessoas são aquelas que participam parcialmente do culto. Elas participam apenas de alguns momentos, mas elas não estão ali de forma integral. Bom, se esses três grupos de pessoas demonstram que não compreenderam o propósito do culto e por isso se comportam de maneira irreverente, o que significa ser reverente? Trouxe uma definição aqui para você. Ser reverente significa ter uma postura que honre uma pessoa que está no mesmo ambiente que você. Exemplo, quando você está diante de uma autoridade, seja uma liderança política, religiosa ou jurídica, você tem uma postura mais atenta, escolhe as palavras e se preocupa até em se vestir adequadamente para falar com essa pessoa ou para se encontrar com ela. Isso demonstra respeito e consideração. Muito bem. Será que diante da maior autoridade do universo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não deveríamos ter uma postura mais reverente? Deus deve ser respeitado, deve ser reverenciado por algumas razões. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. No Salmo 100, verso 2 e 3, a palavra diz assim: servi ao Senhor com ânimo,
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. A primeira razão pela qual Deus deve ser respeitado é porque Ele é o nosso Criador. Ele nos deu a vida. Segunda razão, porque Ele é santo. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós encontramos o relato da experiência que Isaías teve com o Senhor. E ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é santo. Ele é digno de honra, porque Ele é um Deus santo. Terceira razão pela qual Deus deve ser respeitado, porque Ele é fogo consumidor. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A pureza de Deus é como um fogo que destrói toda a impureza. Por isso, não é bom fazer pouco caso de Deus. Desprezar a santidade de Deus é insensatez. Nós estamos falando de um Deus que é santo, de um Deus que nos criou, de um Deus que é amoroso, mas de um Deus que é justo. E a quarta razão pela qual Deus deve ser reverenciado é exatamente pelo fato de que Ele é justo. O livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Deus deve ser respeitado e temido, porque tem na sua mão a vida, mesmo dos homens mais importantes. Salmo 76, verso 11 e 12. O Deus justo tem o controle da história e um dia julgará todas as nossas ações. Isso deve trazer um temor reverente para o nosso coração. Quinta razão pela qual Deus deve ser respeitado, porque Ele é bom. A reverência deve ser, acima de tudo, fruto de gratidão pelo amor incondicional de Deus. O Salmo 136, verso 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós não servimos, nós não estamos diante de um Deus carrancudo, carrasco, que tem o desejo de nos controlar e nos castigar. Não, nós estamos diante de um Deus que deu a vida do seu próprio Filho para que nós fôssemos alcançados com perdão, com graça e tivéssemos a oportunidade de vivermos eternamente com Ele no paraíso. Deus é bom e por isso Ele deve ser reverenciado. A gratidão deve mover o nosso coração a reverenciar o nosso Senhor. E a sexta razão pela qual Deus deve ser reverenciado é porque Ele anda no meio da igreja. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz: o Senhor está no seu santo templo. E o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, mostra que o Senhor é aquele que está no meio da igreja, mas Ele também anda no meio da igreja. Então o Senhor não apenas está no seu santo templo, mas Ele anda no meio da igreja em ação investigatória. Ou seja, enquanto nós estamos cultuando ao Senhor,
Ele está no meio da igreja, andando, observando, investigando a atitude dos crentes. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido o impacto da presença real de Deus, não somente dentro do templo, mas em qualquer lugar. Muitos se comportam de maneira irreverente, como se Deus não existisse, ou como se Ele não notasse o que nós estamos fazendo. Tem um pastor chamado Eugene Peterson, um pastor norte-americano, que tomou uma decisão muito ousada. Ele colocou uma placa do lado de fora da igreja dizendo: sejam bem-vindos, amados do Senhor. E do lado de dentro da igreja, ele colocou outra placa com os dizeres: cuidado, Deus presente. Porque Eugene Peterson entendeu que o nosso Deus de amor é digno de respeito. Por isso, cuidado, Deus está presente. Ele está observando cada ato, cada atitude que nós temos diante da sua presença. Muito bem. Uma vez que nós destacamos as razões para reverenciarmos o Senhor, nós devemos nos concentrar agora nos princípios para prestarmos um culto agradável a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o culto, disse: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Diante dessa palavra de Paulo, eu gostaria de destacar alguns cuidados que precisamos ter se queremos prestar um culto reverente, com decência e ordem. E a primeira palavra que eu quero que você guarde é esta aqui: preparação. Na Bíblia, o princípio de guardar um dia de descanso é uma ordenança que ainda deve ser praticada. No Antigo Testamento, o dia do descanso era o sábado. Após a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, passou a ser domingo. No dia de descanso, é dever de todo cristão se preparar para o culto. Isso envolve cuidado com as atividades e, se possível, cuidado também com o sono. Nós devemos dormir bem e descansar antes do culto. Se alimente bem e preserve a sua condição física e emocional. Eu sei que algumas pessoas precisam trabalhar no domingo. E essas pessoas não estão em pecado porque trabalham no domingo. Mas quando você tem um dia para descansar e para se dedicar ao Senhor, você tem que usar o tempo que você tem nesse dia para se preparar para a adoração, seja no domingo ou seja um outro dia da semana. Eu digo isso, irmãos, porque é muito comum nós encontrarmos pessoas dormindo no meio do culto. Pessoas cansadas, ou emocionalmente ou fisicamente no meio do culto. Não por causa de algum problema que estão enfrentando, mas por causa do dia que tiveram. Pessoas que podiam descansar durante o dia, mas se envolveram com tantas atividades que chegaram no culto cansadas. Lembra do menino na janela, quando Paulo estava pregando? Ele dormiu no meio da pregação, caiu da janela e morreu. É claro que nós podemos
nos assentar nas poltronas, e mesmo que a gente durma, a gente não vai cair. Nenhuma coisa ruim vai acontecer com a gente. Mas a gente precisa se preparar melhor para participar do culto. Por isso, eu aconselho você a não participar de encontros familiares demorados ou entrar em discussões difíceis no dia que você vai cultuar o Senhor, para evitar que você chegue no culto com a mente sobrecarregada, com peso no coração. Então, o meu conselho para você é que você se prepare para o culto, porque o culto não começa às 18 horas e termina às 20. O culto começa quando a gente acorda. Guarde isso. A segunda palavra que eu quero que você também reflita é nessa aqui: pontualidade. Se prepare com antecedência para o culto. Foi o que nós falamos sobre a primeira palavra. Agora, eu quero que você pense na pontualidade. Nós não chegamos atrasados no trabalho, no cinema ou para assistir um jogo de futebol, mas nos atrasamos para ir para o culto. Isso é fazer a obra do Senhor relaxadamente, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 28, versículo 10. A gente precisa prestar atenção no horário para chegar antes do culto começar, para chegar com o espírito leve, para chegar e se organizar, porque tem muita gente que chega no culto já no meio do louvor, atropelando, não sabe nem como começou. Tem gente que chega no meio da pregação. Gente, nós estamos diante de Deus. Deus merece a nossa pontualidade. O Senhor nunca chega atrasado para nos socorrer nas nossas aflições. Por que a gente chega atrasado para adorá-lo? Pense nisso. Terceira palavra, concentração. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos participar do culto com o nosso intelecto. Deus requer integridade. Deus quer o nosso corpo presente, mas a nossa mente também dedicada a Ele. O psicólogo Augusto Cury argumenta que a geração moderna tem SPA. Ele diz que SPA é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas e refletir por muito tempo. As pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar rapidamente. Por isso, eu aconselho você, esteja em oração e reflexão antes do culto começar. Peça a Deus e ao Espírito Santo que cative o seu coração, que cative a sua atenção, para que você participe do culto, para que você preste um culto agradável ao Senhor. Dentro disso, eu ainda quero falar outra coisa. Não ande no templo durante a oração, ou durante a leitura ou pregação da palavra, a não ser por uma necessidade legítima e urgente. Evite conversar durante o culto, evite sair antes do culto terminar. Entenda, não ofereça a Deus nada pela metade, com parcialidade. Deus quer integridade. Então, durante o culto, é hora do celular estar desligado.
É hora da nossa concentração ser dedicada somente ao Senhor. Você pode, sim, interagir, você pode sorrir, você pode até conversar alguma coisa ou outra, mas você já reparou como que assuntos paralelos que não tem nada a ver com o ato da adoração, às vezes roubam a nossa atenção e fazem parte daquele culto que estamos participando? Tome muito cuidado, o Senhor está presente e Ele é digno da nossa concentração. Quarta palavra, quebrantamento. A palavra do Senhor, na carta de Tiago, capítulo 4, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Durante o culto, precisamos ter uma postura humilde de arrependimento e confissão dos nossos pecados. Quinta palavra, obediência. A palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já disse aqui que Isaías teve uma experiência sobrenatural. Ele viu o Senhor. E ele viu a santidade do Senhor. Ao ver a santidade do Senhor, imediatamente Isaías confessou os seus pecados. Ele se quebrantou. E ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. E depois que Isaías se quebrantou diante do Senhor, ele se dispôs a obedecer e cumprir um chamado. Eu entendo, irmãos, que o resultado do quebrantamento é a disposição para obedecer. Quando nós cultuamos ao Senhor com o coração aberto e quebrantado, nós também nos abrimos para obedecer aos comandos do nosso Senhor. Preste um culto em obediência e com o coração disposto a fazer aquilo que a palavra do Senhor te orientar. E por último, irmãos, alegria. O Salmo 100, que eu já li hoje, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Eu creio que o culto deve ser espontâneo e alegre, sem perder o respeito a Deus que lhe é devido. Para cultuarmos a Deus com reverência, não precisamos ficar engessados ou em silêncio o tempo todo. Existe espaço para celebrarmos ao Senhor com alegria, com palmas e gritos de júbilo. Como já dissemos hoje, como já dissemos aqui, gratidão e reverência andam de mãos dadas. Preste um culto com alegria. Esteja feliz diante do Senhor. É claro que haverá momentos em que nós estaremos tristes, angustiados, aflitos, e nesses momentos a gente não consegue celebrar o Senhor com tanta alegria. Mas é por causa das nossas lutas interiores. Tem cultos que a gente abre o nosso coração a Deus, que a gente chora e que a gente confessa tudo aquilo que a gente está sentindo e a gente não tem tantos momentos de alegria. Mas quando puder, e é claro que isso vai acontecer com muita frequência, celebre ao Senhor, agradeça ao Senhor, participe do culto com entusiasmo,
com júbilo. O Senhor é digno. Que Deus abençoe a sua vida. A aula de hoje termina aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer amadurecimento para a nossa vida a partir dessa reflexão. Nós precisamos prestar um culto com reverência ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.